E aí, galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de correlação, né? Correlação índice americano com dólar brasileiro, né? Vamos falar do S&P, né? Como que a gente tem que entender a nossa estrutura que está formando no S&P para a gente poder ter um direcionamento um pouco melhor do nosso dia no dólar, né? Porque movimentos que geralmente são muito abruptos no S&P ou Nasdaq, eles refletem no nosso mercado, né? Tanto no nosso mercado de índice quanto o mercado de dólar. Então vamos analisar um pouco sobre a estrutura do S&P, o que ela nos contava para o dia de hoje, né? Dia 26/4/2022, né? É, Tivemos uma forte alta no nosso dólar, né, brasileiro, e uma queda muito abrupta, né, marcada pela puxada que a Tesla e o Google deu, né? Então, vamos falar então um pouco sobre estruturas do S&P, né? Porque também é importante entender a estrutura do que você está operando, né? Porque S&P é a bolsa mãe do mundo até então, né? Então, o que reflete nela? Reflete em criptomoedas, reflete em outras bolsas, é, reflete em diversas coisas. Então, é bom vocês entenderem bem as estruturas que o próprio S&P estava fazendo, né? É, então, vamos começar aqui, ó, a partir desse momento que o, nessa região de, deixa eu ver, dia 26, foi overnight, né? Até a abertura do nosso pregão às 9 horas. Vamos falar um pouco sobre esse overnight, né? Do que rolou nele, né? O que ele poderia nos dizer, né? Porque sempre é bom a gente acordar cedinho ali, dar uma olhadinha nos índices, o que eles falaram na noite, né? Pra gente ter uma ideia do que poderá acontecer no nosso dia, né? Porque estruturas do índice, eles importam muito para a gente entender mais ou menos qual vai ser a nossa frequência do dia. Então, o que no dia 25, o que a gente tivemos? A gente tivemos uma região de parada do preço, né? Onde que a gente começou a ter uma região de acumulação. Essa acumulação ela foi marcada por essa região lá atrás de volume do S&P. Então a gente tinha aqui esses caras aqui, deixa eu ver se era. A gente tinha. Opa, pegar aqui um pouco mais estendido. A gente tinha essas regiões aqui do S&P, que marcou a primeira parada dele, né? Então o preço ele para nessa regiãozinha aqui, na região de POC, ou POC não, na região de 30% do volume profile, né? Então a gente tem essa primeira região de parada do preço, mas antes dessa parada do preço, o que foi marcado aqui nessa região? Vamos descer aqui por 5 minutos. A gente teve aqui uma região, ó, lembrem-se que eu vou falar muito disso com vocês. O que a gente precisa ter para a gente entrar de um estado de tendência para um estado mais lateral do preço? A gente tem que ter uma correção forte, né? A gente, até então, essa aqui foi a maior correção, certo? Que a gente é perceptível, mas antes tiveram esses caras aqui, ó. Até então vamos só ignorar eles, depois a gente pode falar um pouco sobre essa estrutura e já vamos dar adiante para nossa análise não ficar muito longa, né? Então, a partir dessa regiãozinha aqui, a gente teve o que? O nosso clímax de venda. Vocês podem reparar que aqui também a gente tivemos o maior volume vendedor, né? Encarando então a região de clímax vendedor. Então, marcando então essa região como uma região de. Vai voltar aqui para 5. Marcando essa região então como uma região de canal, né, do preço, a gente vai marcar essa regiãozinha e vamos estudar ela, né? Então a gente pega isso aqui, joga lá para baixo, só para a gente entender um pouco. O preço ele vem, trava nessas regiões, volta logo para cima, né? Mas aqui a gente teve, então, se a gente for marcar parada preliminar ou clímax de venda, AR secundário teste, marcando o que? Uma fase A de Wyckoff, nossa primeira região, nossa primeira fase que vai marcar de um estado de tendência para um estado lateral do preço. Então a gente tem clímax, AR, secundário e teste. Logo a gente vai ter uma sub-região
de testes, onde que a gente vai fazer aqui uma região de UA e aqui um teste do UA, logo formando aqui uma região de secundário teste ou uma região de fraqueza, um SOU. Logo que o preço rompe essa região, que se vocês reparar, ela foi marcada por dois testes, testou uma vez, testou duas vezes, até que ele pegou o impulso, rompeu, só que não teve continuidade, e aqui a gente tivemos uma diminuição de volume de volume vendedor, né? Então fazendo um teste de oferta, então o preço ele vem aqui, ó. Se a gente descer esse preço por 1 minuto, só para a gente observar aqui essa região, o que a gente teve nela, se a gente teve teste, então a gente vai observar que aqui nessa região a gente tivemos um teste de oferta, né? Que foi esse cara aqui, o preço ele veio forte. O preço ele veio, o preço ele veio forte, voltou, testou e fez um teste de oferta. E repare que essa oferta aqui, nessas regiões, na verdade ela vai estar até um pouquinho mais alta, né? Mas só que o problema é que vamos analisar esse candle, esses dois candles aqui, né? Porque é importante a gente verificar a nossa região de oferta e demanda, né? Ou o up spread, um down spread nessa situação, né? Um esforço versus resultado. Vamos olhar para esse cara aqui primeiro. Deixa eu só apagar esses desenhos para a gente olhar um pouco melhor. Então a gente tem aqui, ó, esse candle aqui, marcado por esta região, e logo em seguida a gente vai ter esse outro carinha aqui. Olha aqui o spread desse cara para o volume dele. Olha que eles estão praticamente com o mesmo a mesma força, a mesma intensidade. E olha esse cara aqui, o spread dele, tanto que foi menor para o esforço aplicado. Então a gente tem um maior esforço para esse cara e esse cara não continuar caindo. E aqui a gente tem um esforço versus um resultado mais legal, só que aqui ó, a gente começa a diminuir bastante esse esforço versus resultado. É igual esse cara aqui, comparar esse cara com o esforço versus resultado dele com essa outra barra. Deixa eu ver aqui, essa outra barra aqui, ó, que ainda assim tinha um esforço resultado ainda melhor que esse cara. Então o preço vem, testa, não ultrapassa essa região, a gente tem uma região de absorção dos players. Além disso, a gente tinha nessa região uma região de volume. Se a gente for observar aqui, nessa região, pegar desse ponto até esse ponto aqui, ó, pegar um pouco mais de cima, a gente vai ter o que? Essa região de absorção dos preços, né? Então a gente tem uma região de POC, onde o preço vem, testa essa região, não tem força suficiente para continuar vendedora e o preço logo volta para cima, formando então uma região de spring, né? Logo que vamos voltar aqui por 5 minutos. Logo que o preço faz essa região de spring, ele entra aqui nessa região de LPS, até que vamos só colocar aqui, ó. Opa. A gente tem que entender bem essas regiões, porque essas regiões vai marcar operações muito boas para a gente, né? Então, projetando isso aqui, não precisa nem fazer projeção, só daqui mesmo. Então a gente tem aqui uma região, vai lá em cima, faz um teste, volta, faz um LPS, testa uma região de volume. Se a gente marcar de novo essa região, a gente vai encontrar volume aqui nessa região. Portanto, que novamente a gente tem uma região aqui de POC, uma região de volume ainda comprador. Eles acumulam essa região, faz um spring, manda para baixo, volta e testa aqui. Faz o que? Manda o preço lá para cima, rompendo essa região, rompendo quem? Região de stop, né? Como a gente já falou nos vídeos anteriores, na região de liquidez. Então a gente tem uma região de liquidez nessas regiões aqui importante. Então o preço ele logo, ó, se a gente vê essa regiãozinha aqui, ela normalmente, geralmente ela vai estar com a condição de sobrevenda em relação a esse cara aqui. Então se a gente vir colocar pelo menos um bench pass ou algum outro indicador de que a gente tenha uma condição de sobrevenda no mercado, a gente encontra sobrevenda, ou na verdade que sobrecompra nessas regiões. Então você vê que o nosso Band Pass ele já está em regiões bem altas, né, em relação à região lá mais abaixo. Então a gente tem aqui ó, uma região de possível correção do preço. Ele vem, vai forte, na hora que ele corrige, o que acontece nessa correção? Lembrem-se que a gente olhou lá atrás sobre a situação de esforço versus resultado. Aqui a gente tem muito volume, certo?
A gente tem bastante volume aqui nessas regiões, ó, nesses dois candles, que são esses dois caras aqui, ó. Mas se a gente for comparar aqui esforço versus resultado, olha isso aqui. Olha tanto que esse pin barzinho, né, que eu não uso padrões de candle geralmente, né, mas olha tanto que esse candle foi safado. Não teve aquela intensidade. Logo, a gente tem outra barra com o spread praticamente da mesma intensidade absorvendo essa região. Se a gente fosse olhar essa região no footprint, a gente olharia uma baita região de absorção dos preços. Então, o preço ele testa essas regiões aqui, fazendo o teste de oferta, testando nossa região de AR, testa a região de AR, o preço volta forte para cima. Só que o que acontece? Nessa volta para cima que é onde que a gente vai entrar em relação à nossa análise de overnight, né? Reparem, tanto que na madrugada o preço trabalhou fraco demais. Vamos olhar aqui o que a gente encontraria olhando sobre as nossas regiões de Wyckoff, né? Vamos descer um pouco esse tempo. Para a gente entender melhor o que acontece nessas regiões, né? Vamos descer aqui para um minuto, só para a gente olhar aqui dentro do S&P, o que a gente poderia ter, né? Em relação a volume, em relação à própria estrutura de Wyckoff, né? Então, a gente tem um preço aqui, ó, muito forte, ele sobe muito forte, tem sucessivas correções aqui nessa região, só que aí chega aqui, ó, Buy Climax. Vamos pegar essa região aqui como uma região de AR e aqui ó, um secundário teste, formando então nosso canal, nossa fase A de mercado. Então já vou marcar aqui ó, fase A de mercado, ou só para a gente pegar a nossa frequência, né? Vamos mandar isso aqui lá para cima, pronto. Então a gente pega aqui ó, vamos projetar isso aqui para cima. Opa. Vamos projetar isso aqui para cima. Não vou projetar outra vez. Deixa eu projetar aqui mais uma vez. Quando eu tenho um canal um pouco maior, igual a esse, que a gente vê aqui que nossas regiões de spread está curtinho, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar linhas aqui intermediárias no meio do canal, tanto aqui quanto lá em cima, quanto na região aqui de baixo. Então eu gosto de fazer essas coisas quando o canal está muito alto, com amplitude muito alta. Então vamos colocar aqui e traçar uma linha aqui no meio, mais ou menos, para pegar essas regiões de frequência. Então, o preço, ele vem aqui, ó. Ele faz essa região de... Só vou me estender um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar esses desenhos. Vamos pegar aqui, ó. Foi nossa região de... A gente tem um minuto, né? Então, vamos pegar aqui. Buy Climax. ST... Opa, AR... e secundário e teste, formando aqui a fase A de mercado. A gente vem aqui, faz uma região de ST na fase B, né? Aqui a gente vai ter uma região de FU, né? Que é uma falha de uptrust, né? Uptrust action. O preço vem nessas regiões, faz uma região de SOL. Preço aí vem aqui, né? Vocês lembram que eu sempre falo em regiões um pouco mais curtas, dentro de uma região maior, a gente sempre vai ter sucessivas regiões de acumulação e sucessivas regiões de distribuição. Se a gente vê aqui, ó, a gente teve todas as fases aqui, ó, fase A gente vai ter aqui uma região de clímax, AR, secundário e teste, o preço volta à fase A. A gente faz aqui um ST, até que a gente chega na região de fase C de mercado. O preço vem aqui, faz um SOS, fazendo um rompimento, volta, faz um BU e manda lá para cima. Então, só nessa regiãozinha aqui, ó, a gente consegue encontrar todas as nossas fases de mercado em relação ao Wyckoff. Sempre é bom observar essas situações, ainda mais que a gente vai ter aqui nessa região abaixo uma POC, né, bem aqui, ó, passando. Então, a gente tem essa POC marcando o que? Uma região de absorção do preço. Então, a partir disso aqui, ó, o preço ele não conseguiu ganhar essa região, tendo que a absorção, o preço volta forte aqui, ó. Se a gente reparar nessa região, o que a gente vai ter aqui, ó, POC.
Então a gente vai ter a POC dessa região passando aqui, o preço, então a gente vai encontrar outra região de absorção, o preço ele não consegue ganhar essa região com o volume vendedor. Nossa, olha isso aqui, ó. Olha esse volume. Não tinha volume vendedor. Não tinha oferta suficiente, ainda mais nessa região de acumulação. Os caras pegam e mandam o preço lá para cima. Na hora que ele manda esse preço lá para cima, aqui é formado uma região de ST, é uma região de teste também, de teste dessa região lá atrás. No que testa essa região, o preço ele caminha forte até que, só para economizar um pouco de tempo, a gente tem aqui um UA, né, um upthrust, né, que rompeu essa região mais um pouco acima. A gente entra aqui numa fase C de mercado, que a gente vai ter aqui o nosso Spring e o teste do Spring. Então, na hora que ele faz esse teste Spring, faz o que? Um SOS, faz um Jack, mandando o preço lá para cima. Na hora que ele manda o preço lá para cima, o que a gente começa a encontrar nessa região? Lembrem-se da mudança de característica, né, do mercado. É muito importante, galera, vocês entenderem essa mudança de característica. Olha aqui, ó, a gente dentro dessa região, a gente teve o quê? A gente teve correções, mas olha essas correções, tanto que elas estavam fracas, até que a gente encontrou essa correção um pouco mais forte. Então aqui a gente vai ter um clímax, um AR e um secundário teste, formando que a fase A de mercado. A partir disso a gente consegue montar o que? A gente consegue montar o nosso canalzinho da nossa estrutura, né? Já a nossa estrutura já está testando aqui essa região de 50% do canal projetado, certo? Mas sempre é bom a gente ter outras regiões confirmando essa região. Então vamos pegar essa região de frequência, vou projetar aqui e olha o que a gente encontra aqui também. Novamente, a gente encontra uma confluência para essa região de possível clímax de venda. Ou, na verdade, tipo assim, eu vou considerar essa regiãozinha aqui como um clímax, AR e um secundário teste um pouco mais forte, beleza. Então na hora que a gente tem esse AR secundário teste, o que a gente encontra aqui? A gente vai ter um ST aqui da fase B, né? Logo, a gente tem o nosso primeiro UA nessa região, né? Até foi uma falha, né? Porque ele não conseguiu ultrapassar essa região. O preço vem nessa região, acumula, chega aqui, não consegue ultrapassar esses caras, porque aqui a gente vai ter uma região de volume desses caras formados. Porque então vamos só traçar aqui o nosso volume profile dessa região e vamos olhar, olha aqui, região de volume, aqui, ó. Então a gente encontra essa região de volume, vamos já estender para cá. Na hora que o preço vem, faz aqui fase A, fase B e entra aqui numa fase C, que a gente vai ter aqui um LPSY, a gente já imaginava que, olha aqui, esse spread desse preço tanto tá fraco, muito fraco. Na hora que ele pega essa aceleraçãozinha aqui, ó, a gente tem o que? Uma região de clímax comprador, a gente tem aqui uma região de exaustão do preço, ó, reparar, aqui a gente tem outra estruturazinha até que ele foi lá em cima, fez um upthrust e o preço devolveu. Então sempre é importante a gente observar essa estrutura, o preço vem, volta, testa, fazendo um LPS, na hora que ele vem, testa essa região, qual a região que era? Essa aqui lá atrás, era uma região de AR, né? O preço testa aqui, esse cara, na hora que testa essa região, faz todas as... Aí tá, né? Eu não vou cansar de bater a tecla nessa região. Que é muito importante a gente entender essas mudanças de característica do preço aqui, gente. Porque, olha isso, a gente tem essa mudança de característica aqui. A gente pega essa região aqui. Olha isso, a gente pega... Faz nosso canalzinho, o preço não chega direito nessa região. Então a gente vem aqui, ó, tem o que? Uma aceleração do preço, a gente tem um clímax de venda, um AR e um secundário teste. A partir disso poderíamos marcar nosso canalzinho, né? E aqui, ó, a gente vai ter uma região, uma estrutura um pouco mais lateral, né? Mas aqui, ó, a gente vai ter um teste dessa região, o preço vai lá em cima tentando fazer o que? Um UA, só que ele não consegue fazer esse UA. Volta aqui, faz o que? Um Spring, né? Na verdade, um LPS testando essa região de volume aqui atrás, ó. Então, se ele não conseguiu ganhar essa região de volume, vou pegar aqui a estrutura aqui dessa região. Então, olha aqui a POC. A estrutura
de absorção era essa aqui, ó. Então, a gente tem a POC, mas a gente tem os limites da POC, onde que teve a maior concentração de volume. Então, o preço ele não consegue vir nessas regiões de concentração de volume. Na hora que a gente não consegue vir nessas regiões de concentração de volume, o preço ele faz o quê? Ele volta, testa, faz uma fase C de mercado, vem, faz um SOS, faz aqui um LPS, rompe a região, fazendo o quê? Um jack. Depois ele volta, testa, faz um BU. A gente está olhando essa situação de mercado, já tem tempo. Mas vocês reparam que toda vez não é a mesma estrutura. Não precisa ser a mesma estrutura, mas o contexto é o mesmo. Logo, o preço ele faz o quê? Ele pega aqui uma aceleração, gente. Na hora que ele pega a aceleração, testa aqui, região de volume lá atrás. Se a gente pegar toda essa região aqui de volume, vamos ver o que vai dar. Olha aqui. Então, pode ser que tanto faz, né? A gente só tem que encontrar uma regiãozinha. Ó, aqui em cima a gente tem volume e aqui também. Então a gente encontra essas regiões de volume. Ficou bem bagunçado? Ficou. Deixa eu só apagar todo mundo aqui. Mas vocês entenderam o conceito, né? De que aqui a gente já entrava em um ponto mais fraco de mercado. Na hora que o preço ele toma essa aceleraçãozinha aqui, isso na madrugada, e vem para essas regiões, o que, que a gente já estaria imaginando? O que, que a gente teria que já estar imaginando? Olha isso aqui, gente. Vamos apagar essa estrutura toda, esses desenhos. Aqui a gente teve o que? Como foi comentado, a gente teve um buy clímax, um AR, e aqui um secundário teste. Beleza, o preço fica trabalhando nessa região, faz aqui uma região consolidada, chegando aqui nessas máximas, a gente tem o que? Aqui tem uma fase, aqui tem uma fase A de mercado, fase B de mercado, fase C, e aqui a gente faz um LPSY. E olha aqui, ó, repara, o preço, olha isso, forte, manda lá para cima. Aí chega aqui, olha o que ele faz. Cadê a estrutura? Se a gente pegar toda essa estrutura aqui, lateral até esse ponto, o que a gente vai encontrar aqui? A gente encontrou uma POC, a gente encontrou uma região de absorção nessa região. É engraçado isso, né? Onde que eles fazem essa estrutura, o preço vem, volta, faz um teste e não consegue ultrapassar essa região. Isso já às 3 da manhã. Então vamos olhar o que a gente tinha nessa região, nessa estrutura. Vamos apagar novamente aqui, encarando que a gente já tem a nossa informação de que a gente tem uma POC. Então a gente tem o que? Um preço vindo forte, a gente tem uma parada preliminar clímax, um Celix clímax. Aí a gente tem uma POC, aqui a gente tem o que? Um AR e o preço volta fazendo um secundário teste. Fase A de mercado, a gente tem aqui um UA, o preço trabalha forte e ele já demonstra fraquezas aqui, ó. Aqui é o nosso primeiro SOL, nosso MSOL, que é o minor SOL. O preço vem forte, faz aqui uma fase C de mercado e ele faz novamente aqui, ó, um major SOL, que é um movimento de força vendedora, né? Na hora que ele faz esse SOL, volta, testa, faz o que? Um LPSY. E se a gente apagar novamente essa regiãozinha aqui, ó, o que a gente vai encontrar nessa região? Será, meu Deus do céu? Vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar toda a regiãozinha aqui. Nossa, será que é coincidência a gente ter uma POC bem nessa região, onde que o preço testa e tem essa fraqueza? Eu não acho que seja coincidência, né? Eu acho que o movimento já estava tudo pré-determinado por alguém. E se a gente fazer o seguinte, vamos pegar essa regiãozinha aqui de volume e vamos fazer o nosso canalzinho de frequência. Vamos pegar aqui, ó. Vamos mandar isso aqui uma vez para cima. Nossa, será que respeitou as frequências lá em cima? E o que a gente tinha aqui? Será que a gente tinha alguma coisa também? Nós temos uma região de... Opa, é mais ou menos aqui, ó. A gente tem uma regiãozinha aqui de absorção, gente. O preço não consegue tomar essas regiões. A gente lembra que a gente também tinha a POC lá de trás que contemplava essa região. E olha aqui, ó, o que a gente tem aqui? Região de volume provocada por quem? Parada preliminar. É meio estranho, né? Então a gente vai projetar isso aqui. Lembra? Uma vez,
e no máximo uma vez e meia, né? E aqui, ó, olha isso, gente, onde que o preço para? Frequência, né? Eu venho falando para vocês há bastante tempo sobre essas regiões, certo? Então a gente já entendeu que desde lá de cima, dessa região, opa, o que é isso? Desde essa região aqui, ó, rompeu, a gente pega o quê? A gente entendeu essa situação lá atrás, né? Que a gente tem uma região de liquidez, né? Região onde a qual a gente vai ter grana, grana. Então a gente vai ter a aceleração do movimento quando romper essa região. Portanto, que vocês for ver, olha esse cara aqui, ó, empurrando para pegar essas regiões. O preço vem, olha empurrando de novo. Então, aqui a gente vai ter assim uma aceleração do movimento e aqui a gente tem um aumento de volatilidade, porque agora os players começam a trabalhar um pouco mais nessas regiões. Então, o que a gente tem aqui, ó, quando o preço cai forte? Vocês lembram da mesma estrutura que eu falo, que eu chamo de vocês lembram? Mudança de característica do mercado. Dentro dessa estrutura aqui, ó, eu sempre vou bater nessa tecla, ó. Cadê? Tem uma correção forte até que essa aqui aparece. Essa aqui é a nossa correção predominante, né? Aqui a gente vai ter uma parada preliminar do preço, vai ter ainda gente vendendo, portanto, vamos ver aqui uma diminuição do volume vendedor, porque aqui já foi feito o movimento, né? Então, quem entrou já entrou, e aqui vai ter região de stop, esses caras que estão entrando, né? É o cara que entrou com a mão certa no mercado, só que ele teve um problema, ele entrou muito afobado, né? Não quis esperar o movimento todo ser feito. Então a gente vai ter aqui, ó, uma regiãozinha de, ó, clímax, AR, secundário teste, fase A. A gente vai ter aqui uma tentativa de fazer um A, o preço vem, faz um ST na fase B, o preço chega nessa região, faz um A, faz um teste, e aqui, ó, vamos marcar essa região como fase C, que a gente vai ter aqui, ó, o nosso clímax e o nosso spring e teste do spring. Só que nessa situação aqui a gente não vai ter, não é um spring, a gente vai ter um LPS e um teste do LPS. Então, novamente, o preço vem forte, testa essa regiãozinha aqui, ó, apagando todos esses caras. Só vamos ver o que a gente tinha aqui, ó. A gente vem, testa essa regiãozinha aqui de volume. Então a gente tinha aqui essa POC passando, o preço volta, testa essa região. Olha aqui, cadê a oferta? Não tem oferta. Novamente a gente está vendo essa mesma condição de saída de mercado. Quantas vezes que a gente já viu isso? Só te perguntando. Será que é coincidência? Será que é coincidência a gente ter todas essas fases, todas as vezes? Clímax, AR, secundário teste, lateraliza o preço, fazem região de absorção, o preço dentro de uma região de spring. Ele pode testar tanto essa região quanto essa região mais abaixo e também ele pode vir aqui abaixo. Então o negócio é você estar atento a essas regiões. O que tinha aqui que poderia parar esse preço? Volume, gente. Vamos pegar essa regiãozinha aqui, ó, duas regiões. Vamos pegar primeiro essa regiãozinha aqui. Olha onde está o volume, onde está a POC. Vamos pegar agora outra região para saber onde estava a POC, onde poderíamos ter região de absorção. Opa, pegar aqui. Então a gente tem aqui, ó, outra região. Cadê? Cadê os caras buscando mais embaixo? Além disso, a gente tinha essa região de absorção. Temos aqui, ó, a absorção, o preço vem, testa. E olha isso, gente. O preço testa a região de AR, rompe essa região fazendo o quê? Um SOS barra Jack, né? Faz aqui um BU e manda o preço lá para cima. Na hora que ele manda esse preço lá para cima, ele vem testar aqui região. Ele vai testar esses caras aqui, ó. Vamos ver o que a gente tinha aqui nessas regiões buscando volume desde lá de cima. Vamos só apagar aqui essas regiões. Entendemos que novamente a gente tivemos uma mudança de característica de mercado. Então, na hora que a gente tem essa mudança de característica de mercado, novamente, será que a gente tem outra mudança de característica de mercado? Então a gente tem aqui, ó, uma região de clímax, né? Um clímax maior, né? Vamos colocar aqui um clímax. Um clímax um pouco maior, certo? Então, novamente, se a gente tem esse clímax, a gente pode chamar ele, em vez de clímax, vamos chamar ele de checkout. Esse, ó. O preço ele anda forte e aqui novamente, se a gente for entender essa estrutura, a gente vai ter um buy clímax. A gente tem aqui uma região de
AR, vocês já entenderam isso, né? E aqui um ST, marcando o quê? Fase A e mudança de característica do mercado. A gente teve uma mudança muito forte, uma correção muito forte para um intervalo muito curto de tempo, né? Mas antes disso a gente teve o quê? A gente teve uma estrutura de acumulação. Se a gente teve aqui uma estrutura de acumulação, a gente vai ter um movimento muito forte, logo eles vão fazer a realização de lucro. Então eles fazem essa realização de lucro testando quais regiões? Testando essas regiões aqui de fundo anterior. Testa essas regiões de fundo anterior. Vamos testar o que a gente tinha aqui nesses caras, bem aqui, ó, nessa região. Vamos ver se a gente tinha volume aqui. Ah, a gente tem volume aqui, engraçado, né? A gente tem volume aqui e a gente tem volume aqui. É muito engraçado essas situações. Eu acho muito engraçada, porque isso aqui é uma falta de respeito à nossa cara, né? Mas então a gente tem aqui, ó, novamente, se vocês for olhar, eu vou bater nessa tecla novamente. Aqui a gente está no gráfico de 1 minuto. A gente teve todas as nossas regiões, ó, clímax, AR, secundário e teste. A gente teve aqui nossa estrutura, a gente teve um A, a gente teve aqui uma região de spring, né? Na verdade foi aqui um LPS. O preço ele vem forte, volta, faz um teste em região de volume. Será que a gente teve região de volume aqui? Vamos ver. Opa, mais aqui, ó. Pronto. Olha isso, será que é alguma coisa? Será que é a mesma coisa, gente? De novo, o preço vai, volta, testa, faz um BU, manda lá para cima. Então, a gente estava entendendo que aqui era uma região de clímax, AR e secundário teste aqui em cima. Se a gente já está entendendo que a gente tem todas essas regiões, a gente marca aqui fase A, faz uma região de teste, o preço volta lá em cima, faz um UA, o preço trabalha nessas regiões fazendo aqui um ST da fase B, sobe, faz um teste do UA. Na hora que ele faz esse teste, a gente tem aqui, entra numa fase C de mercado, que a gente vai entrar em uma região de teste, mas só que a gente vai ver uma diminuição de volume nessa região. Na verdade, não é uma diminuição de volume, né? Mas a gente vai ter aqui, ó, quase uma diminuição de volume. Deixa eu ver aqui. A gente começa a ter um spread diminuindo, mas enfim, a gente tem essa região sendo testada, logo a gente tem o que? Essa baita barra vendedora. Isso aqui mostra pra gente que é oferta. O problema é que nossa oferta aqui aumentou demais. Se vocês verem, essa barra aqui, ó, só essa barra, ela come 4 barras anteriores. Isso aqui, para mim, é uma mudança de característica do mercado. E se a gente for testar essa regiãozinha aqui, o que a gente vai ter aqui nessa região? Vamos testar o que a gente vai ter nessa regiãozinha aqui? A gente vai pegar esse ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O que tem aqui? POC. Nossa. De novo, POC aqui é uma região de absorção, não foi nem lá nessas regiões, o preço encara forte. Logo, o que ele faz aqui? A gente vai ter aqui uma região de fase C de mercado, fase C. A gente entra aqui em uma região lateral do preço, parece que a gente já viu isso aqui antes, né? Outras vezes, né? Mas se a gente for olhar essa regiãozinha aqui de novo, ó, clímax, AR, secundário teste, UA, um upthrust entrando na fase C, aqui um LPS, Y entrando na fase D, e o preço engata em tendência. Novamente, volta para testar essas regiões mais embaixo. O que a gente poderia ter aqui embaixo para esse preço travar logo aqui? Engraçado, né? O preço ele trava aqui, mas só que a gente está tendo toda uma região, né? A gente teve aqui um checkout, um buy clímax AR, um secundário teste, né? Nessa região. O a gente teve aqui uma região de LPS na fase C. Aqui a gente está tendo o quê? Outro LPS, mas só que o preço trava nessas regiões. Vamos ver o que a gente tinha nessas regiões. Eu já peço perdão antes de tudo, né? Pelos desenhos, como que estão saindo, né? O cansaço, eu estou bastante cansado aqui. Então a gente tem aqui, ó, regiões de volume, né? Esse tal desse volume, gente do céu, ele é um problema, né? Ele é um problema. Acho que o problema do mercado é esse, o volume. Então o preço ele volta aqui, ó, faz o que? Uma região de clímax, AR, secundário teste. E essa região aqui, será que ela tinha volume também? Porque não é possível, né? Tudo tem volume. Olha isso aqui, gente. A gente tem outra região de absorção. Eu gosto de marcar sempre essas regiões e chamar elas toda região de absorção. Porque é mais simples, né? Porque a gente vai encarar uma região de absorção. Então a gente tem aqui toda uma região de fase A. A gente entra aqui numa região um pouco mais lateral, um pouco mais em cima, né? Só que o que acontece? Isso aqui a gente já está entrando no horário nobre das 9 horas, né? Aqui a gente está nas 9 horas da manhã, que é onde que abre nossa bolsa, né?
Então a gente tem o que aqui dentro dessas regiões? Opa, deixa eu só voltar aqui. Enfim, deixa eu só apagar aqui essas regiões. A gente já entendeu que a gente tinha região de volume aqui. E a gente tinha região de volume aqui embaixo também, né? Até aqui, ó. Aqui é a POC da região, né? De lá de trás. Então, a gente vai encarar que a gente teve aqui um clímax, a gente teve um AR e aqui o secundário teste marcando fase A de mercado, certo? O preço ele sobe forte, faz aqui um UA. O preço ele novamente faz toda uma mudança de característica. Eu vou bater nessas teclas de novo. Mudança de característica. A gente faz um clímax, AR, secundário teste. A gente tem essas regiões de máximas. A gente tem aqui um UA. Temos aqui um LPS entrando na fase C de mercado. O preço ele anda forte. E dentro dessa estrutura, o que ele faz? Observando agora essa estrutura um pouco maior, né? O que ele faz? O preço ele rompe esses caras. Na verdade, ele vem buscar essa região de fundo aqui, né? E o que tinha aqui nessas regiões, né? Olhando aqui, ó, acho que era dinheiro, né? Stop. Então o preço ele volta, testa esses caras aqui. Além desse teste aqui, estava marcado por quê? Por uma POC. E o preço logo, ele faz o quê? Se segura, absorve, lateraliza. Cadê a força compradora? Não tem. Olha isso aqui, a diminuição desse volume comprador. Não tem. Logo, volta a testa. Cadê o spread desses caras? Não tem, gente. Entendam isso. É muito importante vocês ver essa situação de volume, preço, estrutura. A gente só está analisando que estrutura. Mas aí vocês podem falar assim, mas ele não deve olhar isso no dia dele. Isso aí é porque o gráfico está parado. Pode ser também, né? Mas te digo, não é que o gráfico está parado aqui que a análise é diferente. A gente está entendendo um contexto de mercado. Para a gente entender o contexto de mercado, a gente tem que entender ele vendo o quê? Um gráfico parado. Um gráfico movimentando, e aí? Eu vou ficar aqui meu dia mostrando para vocês o gráfico movimentando? Não vou. Eu tenho que operar no dia, né? Então, é o que eu faço geralmente no dia, né? Mas enfim. Logo que a gente entra aqui, ó, o que a gente tem? Testa essa região junto com a região de POC lá atrás e o preço engata em uma tendência de baixa. Vamos voltar agora para os 5 minutos. Beleza, a gente entendeu toda essa estrutura aqui, ó. Toda. O que estava acontecendo? A gente teve aqui uma região, uma baita região de distribuição. Mas reparem que dentro dessa região de distribuição, a gente teve várias estruturas. Estruturas micros, né? Que a estrutura micro, ela é marcada por uma mudança de característica de mercado. E essa mudança de característica de mercado, ela é parada por uma região de volume. Então é importante vocês saberem, olha aqui, ó, cada vez mais volume, a região estão trabalhando mais baixo. Então, vocês têm todas as condições de mercado para vocês trabalharem tranquilo. Se a gente pegar aqui, ó, conhece o Midas? Vamos pegar o Midas daqui de cima. Opa, a gente tem que alterar ele aqui. Estilo, valores, máxima. Opa, máxima. Vamos colocar ele aqui em cima. Olha isso. Além da gente ter região de volume, a gente tem o médio, né? Isso aqui é o médio. O Midas ele é um médio vendedor. Cadê eles rompendo essa região de médio desses caras? Olha lá, o preço testa aqui, é absorvido nessas regiões. Vamos pegar outro Midas dessa regiãozinha aqui, ó. Olha isso. Vamos pegar o último Midas. Eu gosto de trabalhar só com o máximo 3 Midas. Esse aqui, ó. Então a gente tem essas regiões de novo trabalhando lá. Essa. Olha aqui os desvios do Midas trabalhando nessa região, preço corrigindo. Esse aqui é o preço atual no momento. Então, beleza, que o dia ele foi marcado pela essa correção da Tesla. Vamos ver aqui a Tesla, ó, Tesla e o Google, né? O Google também marcou bastante, ó. A gente teve toda essa correção da Tesla. Tava fazendo um estudo aqui, ó. A Tesla, ela testou uma região de que antes dela cair? Volume lá atrás. Mas será que isso aqui, gente? O preço ele vem forte, abre esse Beta Gap, testa aqui. Isso, será que é coincidência? Eu deixo essa pergunta para vocês. É coincidência? Então, vamos olhar o Google. Cadê? Google GGO, cadê ele vai aparecer aqui? O Nasdaq. Vamos colocar aqui numa hora. Acho que eu tô errado. Enfim, dá pra nós ver nossa região. Opa, tem uns desenhos velho doido aqui. Então dá pra nós ver aqui nossa região que opa, acho que essa aqui tá errado. Google. Então o Google também foi marcado por uma queda forte hoje no mercado. Então acelerar o que?
S&P para cair, Nasdaq, empurraram Bolsa Brasileira e Ibov para baixo, empurrou o dólar para cima. Então a gente já entendeu, ó, vamos voltar aqui para as 9 horas da manhã no S&P, o S500. E vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar aqui que a gente, vamos colocar aqui nos 30 minutos, opa, nos 5 minutos. E vamos lembrar que aqui, ó, a partir desse ponto aqui, entramos em 9 horas da manhã. Deixa eu só achar o ferramenta de desenho aqui. Cadê? Vai isso aqui mesmo. Aqui, ó, 9 horas da manhã. O que estava acontecendo com a nossa Bolsa Brasileira a partir desse momento? Ou o que estava acontecendo com o nosso dólar? Ó, 9 da manhã. A gente teve todo esse cenário aqui antes. Todo esse cenário, depois, antes disso, a gente teve todo esse cenário. A gente entendeu mais ou menos como estava a estrutura do mercado. Como também a gente entendeu a estrutura desse mercado e viu o que a gente teve aqui nessas regiões. Então, marcando tudo por início de uma mudança de característica de mercado, certo? Então, agora, lembrem disso aqui, ó. O mercado caiu forte. Correção. Caiu forte. Correção. Hoje, dia 26, certo? Dia 26 hoje. Agora vamos olhar o dólar brasileiro. Aqui, ó. Dólar BRL. Deixa eu só apagar alguns desenhos aqui. E vamos começar aqui, ó. Hoje, 9 horas. Marcando por uma forte tendência, correção, testa a região de volume. Opa, não, desculpem, isso aqui é no dia anterior, foi mal. Mas o preço, ele é marcado por o que? Na abertura do nosso dólar. A gente tinha o que? Aqui no US 500. Região de queda livre, né? Até onde que aconteceu às 13 horas essa redistribuição. Vamos olhar aqui, então, no WDO. Acordamos hoje com um gap de alta, né? A gente tem esse gap, esse mini gapzinho aqui, e o preço forte. Vem, trabalha aqui acima dessas regiões. Galera, e aí? Será que é muita coincidência? Será que a gente tem alguma correlação com alguma coisa lá fora? Será que é bom observar essas correlações? Chega aqui, ó. Cadê? 1 hora mais ou menos. Aqui, ó. 1 hora. Mercado trava. Novamente, ele faz o quê? Uma acumulação aqui, ó, nessa região. A gente aqui, ó, no dia de hoje foi marcado por muita coisa mesmo. Porque eu vou marcar sempre a tecla que vocês têm que entender essas mudanças de característica de mercado. A mudança de característica lateraliza, testa, manda lá para cima de novo. Mudança de característica lateraliza, testa, manda lá para cima até que faz essa mudança de característica, testa. O preço fica trabalhando nesse range, faz o que? Uma região hipodérmica, distribui. Hoje eu fiz essa venda aqui, ó. Na verdade eu fiz bastante coisa hoje. Mas enfim. São coisas para depois. Então, a gente tem aqui toda essa situação hipodérmica onde o preço trabalha. Quem entrou aqui, se eu não me engano, acho que até o Banco Central hoje entrou aqui nessa região, aqui e aqui, marcando esses caras. Mano, eles absorveram bastante aqui nessa região. Só que, galera, eles têm tudo planejado, eles sabem o que eles querem fazer com o preço. E se vocês não entenderem nem direito a situação de preço e volume, gente, é complicado, né? Ó, região de volume. Então, vamos descer isso aqui por 1 minuto, só para a gente analisar essas regiões que aconteceu dentro do dólar. Eu sei que o vídeo está ficando muito longo, mas... Início do dia. Vamos falar aqui no início do dia. Vai ser bem rapidinho. Só para a gente ver se a gente consegue passar pelo índice. Ó. Início do dia, o que a gente teve? Teve o gap, teve uma correção. O preço mudou lá para cima. Primeira parada preliminar. O preço volta. Faz o quê? Vocês já estão cagados de saber o que é isso aqui, ó. Clímax de venda, AR, e aqui a gente teve um secundário teste. A gente podia até marcar esse cara como secundário teste aqui, ó. Vamos marcar esse cara aqui, ó, como secundário teste, marcando fase A. Então a gente tinha aqui, ó, fase A de mercado. O preço ele vem nessa regiãozinha aqui, ó. Ele vem, opa, deixa eu pegar aqui o canalzinho, ó. É onde que a gente tem que agora entrar uma boa leitura da estrutura, né? Porque o que estava acontecendo com essa estrutura? Então a gente entendeu o que era um clímax, AR, secundário teste. O preço vem aqui, testa uma região de UA, faz o que? Um ST. E aqui, ó, reparem que ele vem, rompe essa região. Se a gente for olhar aqui no gráfico um pouco micro, eu não estou com o Profit aqui aberto agora. Na verdade até estou, só que eu não estou com preguiça de pegar. A gente faz uma região de clímax, lateraliza. Então a gente marca aqui uma região de
fase C de mercado, tendo aqui então um LPS, porque ele não veio buscar regiões mais elevadas. Mas aqui, essa região, será que a gente tinha alguma coisa? Ou se a gente tinha também alguma coisa aqui atrás? Vamos ver. Então vamos pegar a região de volume desse cara aqui, ó. Então a gente tinha sim alguma coisa aqui. A gente tinha uma região de absorção do preço, POC, região de 70%. E aqui atrás, a gente tinha também alguma coisa? Peguei muito. Opa. Deixa eu apagar todo mundo aqui, ó. E aqui, a gente tinha alguma coisa? Ó, eu vou pegar mais aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Então o preço, gente, ele não vai dar ponto sem nó. Região de, que eu falei, fase C, fase A, fase B, fase C, fase A. O preço ele vem forte, faz aqui um teste, volta, rompe, fazendo um jack. Aqui a gente tem um SOS, aqui a gente tem um jack, a gente tem uma correção, um BU, até que o preço ele rompe essa região entrando na fase E de mercado. O preço vem, faz um teste, faz aqui um LPS e o preço que faz? Engata. Galera, cadê as vendas? Cadê as vendas dos caras? Que regiãozinha aqui tinha aqui, ó, região de liquidez. Muita gente vendeu essa região, meu Deus do céu, por não entender só o contexto de mercado. Novamente, galera, olha isso aqui, ó. Tem o que? Dólar é um ativo que ele anda muito pouco para fazer correções. Ele anda, realmente, o dólar brasileiro anda muito pouco para se distribuir, ele anda muito pouco para se reacumular. Para ele acumular, então, o que acontece? Ele anda essa tendênciazinha aqui com o volume um pouco aumentando, que a gente tem um maior volume dentro dessa tendência aqui de alta, e a gente tem o que? A maior correção dentro dessa tendência. Se a gente tem a maior correção dentro da tendência, que a gente tem mudança de característica do preço, né? Eu quero que vocês entendam essa situação de mudança de característica do preço, porque ela muda muito o seu conceito de estrutura, gente. Porque isso aqui é muito importante mesmo, porque não vai te deixar aquele viés. Ih, vai ter venda, vai ter venda, vai ter venda. Ih, vai ter compra. Na região não tem compra, na região não tem venda. Então, o que a gente teve aqui, ó? AR, secundário teste, fase A, a gente teve aqui um UA e a gente tem aqui uma região de volume. A gente aqui tem vamos colocar aqui um A também, um teste. Vamos verificar o volume dessa região aqui por esses carinha aqui, ó. Aí, região de volume, a gente tem. Se a gente pegar mais para trás também, o que a gente vai ter aqui, ó? Região de absorção. Eu gosto de pegar esses caras aqui, ó. Por quê? Porque a gente teve a maior região de concentração, de absorção, né? A gente teve um preço ele vindo forte, sendo absorvido forte. Então aqui, ó, a gente acaba entrando numa região de absorção dos preços. Então o preço cadê? Cadê a força? E a POC estava logo aqui abaixo. O preço ele nem veio buscar a POC direito. Então, se a gente for fazer aqui uma análise dessa região de força, vamos olhar aqui, ó. Qual é o nome do negócio? Esforço versus resultado. Olha aqui, o esforço que a gente teve nessa barra, o spread dessa aqui, ó. Repare que o volume está praticamente uniforme. E olha, repara o spread dessa barra aqui, ó, contando com essas absorções. Então a gente teve menos força aplicada para essa região do que essa. Então a gente teve muito esforço aplicado para pouco resultado. Se a gente tem isso, uma região ainda de condição de absorção, região de POC, região de... alguma coisa a gente tem. Logo, o preço ele faz o que? Ele engata forte, saindo dessa região. Não dá nem tchau e benção, nem faz o testezinho. Ele faz o testezinho com região de candle pequeno. Só que, galera, não tinha venda. Enfim, não tinha venda. Então a gente entendeu que aqui, ó, a gente tinha o que? Uma região de fase C de mercado e o preço engatou na fase D e fase E. Então, galera, essas pequenas coisinhas que a gente tem que entender. E eu vou perguntar de novo. Como que estava o S&P? Caindo. Tínhamos venda? Não, gente. Dia direcional, um dia muito direcional. Tem uma aula aí atrás que eu falo, né? O que você tem que olhar em dias assim, né? Então, além disso, vamos pegar aqui agora. Tá ficando muito longo, mas ó, eu vou fazer de novo essa regiãozinha aqui, ó. Clímax, AR, secundário teste, canalzinho, região de volume. O preço ele vem, volta, testa, lateraliza de novo, galera. Olha isso aqui, Spring, galera. Essas coisinhas que
A gente tem que bater na tecla, né? A gente tem que bater na tecla porque são coisas que mudam a vida da gente, mudam a operacional da gente, muda a nossa visão de mercado, né? Vamos agora pegar aqui os nossos 3 Midas, só pra gente olhar aqui, ó, mínima. A gente já tem região de Midas aqui, vamos pegar o nosso segundo Midas, que é essa região, e o terceiro Midas. Opa. Então, galera, olha isso aqui, ó. O preço, ele trabalhou dentro desse range aqui, ó. O preço ele para aqui. Vamos tirar todo mundo e só deixar os Midas. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro Midas. Se a gente pegar mais embaixo ainda, vamos pegar aqui, ó. Segundo Midas. Vamos pegar esse outro Midas aqui. E vamos pegar o último Midas. Então, galera, olha onde que o preço trabalha. O que que a gente tinha aqui nessa região? Vamos verificar? A gente teve volume aqui, gente. Volume, olha lá. O preço, ele não consegue trabalhar abaixo dessa região de volume aqui, ó, de volume de POC. Além de tudo, a gente tinha regiões de Midas, região de absorção. E se a gente olhar aqui para trás, o que que a gente tinha aqui também? Em relação a volume. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha isso. Temos uma confluência de informações. A gente tinha região de 70%, de 30% do volume profile. Rompeu um pouco, rompeu, mas foi absorvido. Voltou lá em cima, cadê? Cadê ele indo? E a gente tem o que aqui, ó? A região um pouco mais acima, POC. Nossa senhora, olha isso aqui, ó. Fazendo confluência com quem? Com a mesma área. Galera, você acha que isso aqui é por acaso? Fizeram a POC aqui, fizeram a POC aqui. E aqui, gente, novamente, a gente tem outra situação de acumulação dentro dessa estrutura. Então, novamente, ó, clímax, AE secundário teste, a gente teve uma região de UA, a gente fez aqui uma região de testes, os testes, tivemos outra região de teste aqui em cima, ou um UA também, um upthrust, foi um pouco maior, mas vamos colocar uma região de teste. E aqui, ó, o preço, ele faz todas as regiões, até que ele faz aqui um SOS, faz um BU e o preço manda forte, testando essa região e tendo sucessivas absorções. E se vocês forem olhar as regiões, vamos fazer o seguinte, só para mostrar para vocês, ó, região de POC, região de POC. Aí o que aconteceu? As POCs ficaram um pouco mais alta, olha lá, região de POC. Região de... Opa, peguei muito alto. Aqui, ó. Região de POC. Mas se você for ver, olha isso aqui, ó. Mesmas regiões, praticamente mesmas regiões. Então você vê que o preço ele está procurando níveis mais altos. Então região de absorção. Tá que o preço ele rompe essa regiãozinha aqui, ó, o preço vem, volta, testa aqui em cima e o preço continua. Galera, a gente tem que prestar atenção nas regiões, prestar atenção na correlação, o que aconteceu no overnight, o que está acontecendo, se a gente está tendo uma região de absorção ou de acumulação ou distribuição no S&P. Então, olhando o índice, o Infut, opa, o IN, vamos colocar nos 15 minutos para a gente ver, 9 horas, cadê 9 horas, pregão, aqui ó, 9 horas, gap de baixa. E o que aconteceu com o S&P? Ó, gap de baixa. Cadê? Isso aqui foi 1 hora. Que horas que o S&P virou? 1 hora. Olha lá, 1 hora. Fez aquela lateralização e continuou. Eu acho que é isso, né, galera? A aula, né, não tem tanto o que ficar falando. Isso, a gente só estava analisando a estrutura do mercado, a gente falou um pouco de Midas, a gente falou um pouco de que mais? A gente falou um pouco de volume profile, a gente falou bastante de estruturas e falamos uma coisa bastante importante, mudança de característica, uma outra característica muito importante e frequência. Na verdade, tudo tem seu grau de importância, sabendo aplicar nas regiões certas, nas regiões corretas. E lembre-se, dentro de uma estrutura maior, a gente sempre vai ter estruturas menores que a gente poderá depois montar uma historinha total e falar assim, ah, olha o que estava acontecendo, olha a sacanagem dos caras, olha isso, gente. E a sacanagem fica praticamente perceptível depois que você consegue entender esse resultado de oferta e demanda que eles estão fazendo no mercado, né? Então, era isso. Falou, galera. Muito obrigado.